Agora que a gente já sabe, já identificou quem é esse paciente, a gente já percebeu quais são os sinais de alarme, a gente já sistematizou essa avaliação inicial, essa identificação, vem a parte do tratamento. E você me pergunta, Ricardo, e qual medicamento eu dou? Qual é o tratamento que esse paciente grave precisa? Eu digo, não tem. Não tem, porque não tem bala de prata, não tem uma medicação única que você vai dar e vai resolver o problema do paciente grave. Percebam, a gente fez um diagnóstico sindrômico e o que a gente tem que fazer para ele é uma estabilização inicial daqueles sistemas que estavam aí com algum grau de desfunção. Essa estabilização inicial, entendo da forma mais abstrata que você puder. Então, percebam que você pode desde fazer um suporte de O2 ao paciente, corrigir déficits de glicemia, alterações na glicemia capilar, simplesmente medidas simples como um posicionamento mais adequado do paciente, você fazer manobras de gel thrust, chin lift, tudo isso já traz um grande alívio ao paciente, em que ele possa voltar a ventilar, voltar a fazer a troca gasosa adequada, ou então apenas uma aspiração aqui que já consegue desobstruir a via aérea desse paciente. Expansão volêmica, tudo isso faz parte de um pacote de medidas, que esse tratamento inicial, essa estabilização inicial que a gente vai fazer, sempre visando a permeabilidade das vias aéreas lá em cima, como nossa prioridade número 1, em que a gente vai utilizar a cânula de Guedel, a aspiração, até mesmo a máscara laríngea, se você tiver ela ao seu dispor, para garantir a permeabilidade dessa via aérea. Se nada disso funcionar, aí não tem jeito. Você vai ter que lançar a mão da intubação orotraqueal para, mais uma vez, ter certeza de que o ar está chegando até os pulmões. Uma vez que você sabe que o ar está chegando ao pulmão, agora vem um problema de esse ar acontecer, gerar uma troca gasosa. E aqui também a gente tem que fazer as nossas medidas focadas nessa adequar, nesse exame, no B, no sistema da troca gasosa, na ventilação. Aqui essa respiração, você pode ter que começar dando um suporte de O2. Esse suporte é um espectro, que você começa dando menos, uma fração inspirada de oxigênio menor, em que a gente começa aí com um catéter de O2, pode começar a 2, 3 litros por minuto e vai aumentando aí até 6, para chegar a uma FiO2 de algo em torno de 40%. Se nem assim esse paciente tiver uma melhora do estado de ventilação dele, de troca gasosa, a gente lança a mão de uma máscara não renalante, podendo chegar até lá embaixo a necessidade de uma intubação. Quando a gente está no manejo específico do COVID, a gente tem até um protocolo para ajudar, um fluxograma que foi criado aí pela AMIB e Abramed, que ajuda a gente a fazer o suporte da via aérea desse paciente. Em que se você tem um paciente, percebam pessoal, isso aqui é no manejo do paciente com suspeita de COVID. Tá bom? Mas se você pega esse paciente e ele está saturando menor do que 94, olha, ele satura menor do que 94? Não, ele não satura menor do que 94. Está maior. Não, então nada me preocupa agora. Mesmo que haja suspeita de COVID, não é um sinal de alarme, vamos apenas acompanhar esse paciente. Mas se não, olha, sim, ele satura menos do que 94, a gente tem que começar a avaliar os sinais de insuficiência respiratória, procurar os sinais de esforço respiratório. Então, o paciente está com uma frequência muito elevada, o paciente que tem batimento de asa, utilização de musculatura intercostal, musculatura acessória. E aí a gente começa. Se sim, olha, esse paciente apresenta francos sinais de insuficiência respiratória. Não tem jeito. A gente vai ter que intubar, porque uma das medidas que é estabelecida é a intubação precoce desse paciente com suspeita de COVID. Isso é questionável, mas sim está no protocolo e a gente pode seguir como verdade por enquanto. Agora, se meu paciente não tem sinal de insuficiência respiratória aguda, mas sim ao desconforto, o que é que eu faço? A gente pode colher um agaso e a partir da medida da PaO2 desse paciente, a gente vê o que faz para ele. Se ele tiver um PaO2 aí acima de 75, um número razoável, nenhum sinal de gravidade muito exuberante, a gente bota apenas em um catéter de O2 para ele. O mesmo catéter que eu já falei, bota aí a 6 litros por minuto. Agora, se ele está entre 63 e 75, o catéter de O2 talvez não funcione. E a gente tem que dar um passo adiante, fornecendo uma máscara não renalante para esse paciente. A máscara não renalante aqui, ela vai ter que ser utilizada com uma FiO2, vai ter que ser utilizada com um fluxo de no mínimo 10 litros por minuto. Tá bom, pessoal? Lembrando aqui que isso sempre é step up e step down. Se o seu paciente não melhora, você botou o catéter de O2, ele não melhora, você dá um passo à frente e lança a mão da próxima terapêutica, que no caso é a máscara não renalante. E a mesma coisa se ele não melhorar com a máscara não renalante, ou se ele se apresentar uma PaO2 muito baixa, que a gente vai ter que ir direto, lançar a mão da intubação para resolver o problema da respiração do nosso paciente.
Até agora a gente já fez a avaliação da ventilação, ou seja, da troca, da permeabilidade da via aérea, e agora a gente acabou de ver a questão da respiração, né? A troca gasosa. Vamos agora ver o último passo, em que a gente vai ter que fazer a avaliação adequada da perfusão do paciente. E percebam que, nesse momento em que eu quero avaliar a perfusão e a existência ou não de choque, eu tenho uma tarefa muito importante, que é a identificação não só da presença, mas do tipo de choque esse paciente apresenta. Porque, percebam, a depender do tipo de choque, eu vou ter um tipo diferente de tratamento. Se eu falo de um choque cardiogênico, secundário ao infarto, secundário a uma insuficiência cardíaca, eu vou ter que fazer um medicamento, no caso aqui os inotrópicos. Mas se eu falo de um paciente que ele está chocado secundário à hipovolemia, porque ele perdeu sangue ou porque ele perdeu líquido, a gente faz volume. Mas se ele tem um choque distributivo, secundário a uma sepse em fase inicial, ou até mesmo um choque anerogênico, choque anafilático, seja qual for, aqui o remédio é outro. É a noradrenalina, é um vasopressor a esse paciente. Por isso que a adequada identificação de qual é o tipo de choque faz parte do seu tratamento inicial, da sua estabilização inicial desse paciente. Percebam, a gente fez tudo isso, a gente fez todo esse tratamento inicial, mas ele ainda não acabou. Sim, pessoal, é muita coisa aqui. A gente está começando a falar de um paciente muito delicado, de que você, depois de ter garantido a estabilidade desses 3 sistemas, a gente vai ter que fazer uma reavaliação sistemática. Ou seja, está na hora de você parar à beira-leito, do lado do seu paciente, e começar a olhar sistema por sistema. Então você vai olhar no sistema neurológico. Por que esse paciente está rebaixado? O que está acontecendo com ele? Cardiovascular? Por que ele está em arritmia? Que ritmo é esse? Por que ele está mal perfundido? Que tipo de choque é esse? E a gente vai indo sistema por sistema. Hemato infeccioso. Por que ele está com HB baixa? Ele perdeu? Ele perdeu sangue ou ele não está produzindo? Gastrointestinal? Ele está se alimentando? Não está? De onde origem desse sangramento? E por aí vai. Aqui é a hora de você exercitar e muito toda a sua clínica médica aí para cuidar desse paciente. Só depois de você ter feito essa estabilização inicial, de ter cuidado do seu paciente, agora sim você vai pensar na transferência. Pessoal, é um gafe enorme. Chega um paciente grave e a primeira coisa que você se preocupa é em transferir ele para outra unidade. Não, pessoal, você primeiro estabiliza, só depois de estabilizar que você transfere esse paciente para outra unidade e para dar seguimento no tratamento definitivo. Dá tratamento definitivo no paciente grave, na doença que ele tiver, e se ele tiver aqui com suspeita de Covid, o tratamento definitivo é muito questionado. Vamos falar um pouquinho só para contextualizar vocês que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com esse paciente que tem Covid e está grave. Ah, e a hidroxicloroquina? Sim, a hidroxicloroquina está indicada, está nos manuais. A gente sabe aí a questão do grau de evidência, da qualidade da evidência que embasa essa orientação, mas sim, ela está no protocolo, então eu falo para vocês que a hidroxicloroquina ela é indicada para todo paciente grave, ou seja, aquele paciente que tem uma frequência respiratória maior do que 24, saturação menor do que 95, que esteja utilizando ventilação mecânica ou que tenha disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Mais uma vez, pessoal, é o paciente que esteja grave de forma geral. E a gente vai fazer hidroxicloroquina nessa dose aqui, começando com 2 comprimidos, né, 2 vezes ao dia, e depois passando aí, ficando até 7 ou até mais dias, um comprimido só por dia. Esse é o tratamento que está preconizado no Ministério. E o resto, o que é que a gente faz para ele? Complicado. A gente faz suporte. A gente faz suporte ventilatório, a gente faz suporte hemodinâmico, a gente faz suporte dialítico, caso seja necessário, mas não há um tratamento. Esse aqui está na hora de você passar esse paciente para um nível de complexidade maior. Aqui esse paciente já precisa de UTI muitas vezes para fazer um manejo ventilatório complicado. E aqui eu estou só para mostrar para vocês o que é que está acontecendo nas UTIs. A gente está cheio de colocar o paciente em posição prona. Você vira o paciente para melhorar a ventilação dele. Tem tido bons resultados, mas a gente ainda não tem um medicamento específico para isso. E enquanto isso, enquanto esse medicamento não chega, o que a gente faz para o paciente é o quê? É o suporte sistêmico. É esse cuidado à beira-leito que eu falo desde o começo da aula. Só assim a gente vai conseguir entregar um melhor desfecho a esse paciente. Essas foram as referências da aula. Forte abraço e até a próxima. O tratamento de paciente crítico demanda uma série de especificidades, não é fácil. Nessa aula você aprendeu um pouco mais sobre o passo a passo para esse manejo. Mas se quiser saber ainda mais, no Yellow App você vai encontrar uma série de fluxos de condutas, como oxigenoterapia, manejo do broncoespasmo e instabilidade hemodinâmica nesses pacientes com casos graves de Covid-19. Tudo isso no Guia de Condutas para Covid-19, disponível gratuitamente no app. Baixe e confira agora.